é o nosso, todos vocês, vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que se estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. 8. Venham e vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecedores na terra. Próximo. Ele dá fim. Próximo. O que o texto está dizendo na outra versão, que é o mais correto, é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Quero encorajar você a aquietar o seu coração. Eu sei que muitos não vieram hoje, talvez estão preocupados que estão sem gasolina, ou se não puderam pegar ônibus. Eu quero falar inclusive com você que está em casa. Eu quero dar uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler a Bíblia? Amém, amados? Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos revelação do Espírito Santo e pedimos que aumente a Tua presença entre nós nesta casa, sobre cada vida, também sobre aqueles que nos assistem em casa, e nós oramos em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor renove a fé, renove a alegria da salvação, renove a esperança, e que o Senhor traga encorajamento, e que o Senhor nos fale ao coração nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Sei que esse texto é conhecido, porque há uns 2 ou 3 domingos atrás eu preguei uma mensagem baseada nesse texto. E hoje estou usando o mesmo texto. Por favor, pode colocar o tema. Vamos lá? E hoje eu quero falar sobre o ministério da bênção. Diga isso, ministério da bênção. Eu quero encorajar você que nos próximos domingos nós vamos ter 7 mensagens sobre uma vida abençoada. Não falte os próximos 7 domingos, porque durante 7 domingos, a contar do domingo que vem, nós vamos estar falando sobre uma vida abençoada. Amém? E você vai vir aqui, você vai ver pela palavra de Deus, os pastores, todos nós, a equipe pastoral, estaremos pregando e ensinando sobre os princípios bíblicos para uma vida poderosa, abençoada em Deus. Começa domingo que vem, em todos os cultos. Amém? Nós vamos usar um livro com esse mesmo tema,
Mas domingo que vem a gente vai apresentar o livro para vocês. Mas hoje quero falar sobre o ministério da bênção. Mas antes de começar a falar sobre isso, deixa eu dar uma palavrinha a você sobre o que está acontecendo no Brasil. Já oramos pela nossa nação, e é bíblico orar pela nação, e há uma promessa de Deus para orarmos. Segundo Crônicas 7,14 nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu disse, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diga amém. Então uma promessa que, havendo conversão, havendo humildade, havendo obediência, Ele vai sarar a nossa terra. Deixa eu dizer uma coisa. Esses dias que estamos vivendo aí, o que estão chamando de greve dos caminhoneiros, ou manifestação dos caminhoneiros, independentemente da minha posição ou da sua posição, e eu não quero aqui ficar emitindo, na verdade, a corrupção no Brasil é endêmica. É corrupto o político que está lá em Brasília, e a maioria, na sua maioria são. Mas é corrupto também o dono do posto de gasolina de Marília, que na primeira crise que tem uma chance, ele dobra o preço do litro da gasolina. É corrupto o político de Brasília, mas é corrupto o dono do açougue, que quando percebe que vai aumentar a carne, ele também vai lá e aumenta o valor da carne. Então a corrupção no Brasil ela é endêmica, em todos os segmentos da sociedade. E só tem uma esperança: o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Porque em outras nações que têm princípios cristãos bem mais fortes que nós, como os Estados Unidos, num período de crise, as pessoas baixam o preço e ajudam uns aos outros. Japão e outros lugares que nem têm tanto temor de Deus, é princípio. Mas eu quero falar de esperança, eu quero falar uma coisa muito boa para você hoje à noite. Você não vai ouvir daqui, você vai ouvir de esperança, você vai sair daqui para cima. Encorajado, motivado, eu te garanto isso. Pode ficar firme que você vai sair daqui mascando prego, cuspindo fogo em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, o Brasil é um país lindo, maravilhoso. E eu amo esse país. Eu já fui em muitas nações. Por causa da pregação do Evangelho, já vivo em tantos lugares, mas eu não conheço nenhum país como o nosso país. Esse é o meu país, esse é o seu país, eu amo essa terra, e aqui é terra de avivamento. Eu sei que, com tudo isso que tem acontecido, alguns críticos vão olhar e dizer assim, pode vir alguma coisa boa do Brasil? Pode vir alguma coisa daquela gente corrupta, daquelas pessoas que se corrompem, que a primeira chance que tem de dar um jeitinho, de levar vantagem, eles fazem. Eu quero te dizer, pode. Pode. Daqueles que são transformados pelo Evangelho da cruz de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nos dias de Jesus, tinha uma parte de Israel, a região da Galileia, que a gente vai lá hoje e fica assim encantado, quando a gente atravessa ali o lago da Galileia de barco, e alguns só falta pular na água, porque eles ficam tão assim, cheios da presença de Deus, da manifestação de Deus, que eles ficam assim, acho que só falta pular, tentar fazer o que Pedro fez. Não é possível, é claro, a não ser que Deus mande. Mas aquela região da Galileia, o norte de Israel, era uma região discriminada. Os judeus lá da Judeia, Jerusalém, a classe religiosa que comandava a religião em Israel, os judeus ortodoxos olhavam para a Galileia e eles chamavam Galileia dos gentios. Gentio que eles não são judeus. Eles discriminavam e falavam região de pobres, região de gente analfabeta,
região de gente que não tem valor na cabeça deles, dos ortodoxos. E o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, profeticamente ele disse: Galiléia dos gentios, região da sombra da morte, vai raiar a luz aí na sombra, na região da sombra da morte. Porque Deus é assim, faz brotar vida onde há a sombra da morte. Diga amém. Você vai ver isso nessa mensagem de hoje. Eu só estou aqui só introduzindo um pouquinho. E aí, essa profecia de Isaías se cumpre em Jesus. Nos dias de Jesus, a Galiléia ainda era discriminada. Quando Filipe vai falar com Natanael, ele diz assim: achamos o Cristo, Jesus de Nazaré. E o Natanael olha assim para ele e faz uma interrogação: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ficava na Galiléia. Pois bem, de Nazaré, da Galiléia, veio Jesus Cristo segundo a carne, simplesmente nosso Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. Porque Deus não precisa pegar aqueles que se acham para influenciar. Deus chama aqueles que não são para serem, e aqueles que são considerados loucos para confundir os sábios. Diga amém. E aí Jesus pegou 12 galileus, e 12 os principais, mas muitos discípulos da Galileia. Um deles se perdeu, você sabe, Judas Iscariotes. Mas foi substituído por Matias. E Jesus pegou esses homens e confiou a 12 galileus a mensagem da salvação da humanidade. E eles não falharam com Jesus. Nós estamos aqui porque aqueles galileus levantados da região da sombra da morte, de uma região discriminada, foram cheios do Espírito de Deus e saíram com a mensagem para transformar o mundo. Então para de dizer: eu vivo num país de terceiro mundo, não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa: pode vir uma coisa boa do Brasil? Sim. A igreja evangélica verdadeira é a resposta para o mundo. E a esperança para o mundo perdido. Diga amém. Porque o ministério de Jesus é assim. Ele diz: eu vim colocar veste de louvor naqueles que estão de luto, coroa em vez de cinza. Ele está dizendo: eu vou mudar a tua realidade, a realidade da tua casa, a realidade da tua família. Amém? Deixa eu te dar mais uma palavra sobre esperança, usando só aquilo que você conhece. Em 1945, o Japão foi arrasado com 2 bombas atômicas. Você sabe disso, que foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Mas esse país se ergueu das cinzas. Eu já fui ao Japão muitas vezes. E cada vez que eu vou lá, eu fico encantado com aquele país. É um país que eu moraria. Porque tudo funciona. É uma prova de que uma nação pode se erguer das cinzas em poucos tempos. Diga amém. Eu já fui à Coreia do Sul algumas vezes também. Acho que umas 5, 6 vezes já estive lá. E a Coreia do Sul, quando acabou a guerra que dividiu as Coreias, eles estavam tão pobres, tão arrasados, empobrecidos. Eles não tinham nada para comer, nada. Eles comiam as folhas das árvores. E os próximos 20 anos foram difíceis após o término da guerra. Mas a igreja começou a orar. Eles eram 3% de cristãos. Escute isso, igreja. E os 3% de cristãos começaram a levantar 4:30 da manhã. E 5 horas da manhã, em todas as igrejas havia culto evangélico. E continua sendo assim hoje. Eu tenho ido lá e 5 horas da manhã, todas as igrejas estão orando pela sua nação. Meu irmão, diga amém. E os pastores começaram a dizer: nós podemos. Deus vai mudar essa realidade. O que mais se destacou foi David Ong-Chu, mas todos eles pregavam isso. E a igreja cresceu e cresceu. De 3%, eles chegaram a 48% da população. 20 anos difíceis depois da guerra. Mas nos próximos 20 anos,
A Coreia, que era a segunda ou a terceira pior economia do mundo, são 200 nações. Imagina que eles estavam lá no número 197 ou 198, olhando as piores economias do mundo. E eles se tornaram um tigre asiático. A 12ª maior economia do mundo. Por causa da oração da igreja. Diga amém. Por causa da oração do povo de Deus, por causa da influência do Evangelho, porque quando um povo vive o avivamento, a sociedade toda é abençoada. Diga amém. A nossa geração também conhece a história de Israel, aquela terra dada por Deus a Abraão há 4.000 anos atrás, mas no ano 70 eles foram invadidos pelo exército romano, que tinha como comandante um general chamado Tito, e ele sitiou a cidade de Jerusalém durante 145 dias, então acabou a comida, acabou a água, acabou tudo, e depois de 145 dias eles se renderam, e Tito não poupou a cidade, porque ele tinha invadido a cidade numa semana de festa da Páscoa. Jerusalém tinha cerca de 200.000 habitantes, mas na festa da Páscoa esse número se multiplicava muitas vezes. Flávio Joséfo, que era um general judeu que se aliou a Roma e escapou por isso, ele escreveu um livro chamado História dos Hebreus. E ele que narra isso, foi testemunha ocular da história. E ele diz o seguinte, que Tito, naquele dia, matou cerca de 1.096.000 judeus em Jerusalém. A cidade foi arrasada, o país foi destruído, e os que escaparam, eles foram dispersos pelo mundo, é chamado de diáspora. E isso durou 1.878 anos. 1.878 anos eles espalhados pelo mundo. Mas, em maio de 1948, a ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ele deu voto Minerva, reconheceu Israel como nação outra vez. Fez 70 anos agora, nesse mês. E deixa eu dizer uma coisa, essa nação floresceu no meio do deserto. Eu já fui em Israel também várias vezes, conduzindo caravanas de pessoas que vão conhecer Israel. E deixa eu dizer uma coisa, é um país de primeiro mundo no meio do deserto, por causa da bênção de Deus sobre aquele povo. Eu estou fechando meu parênteses, mas deixa eu dizer uma coisa, se você ficar assistindo apenas mídia esquerdista, marxista, você vai pensar coisas erradas a respeito desse povo. Mas se você for para a Bíblia, tem um princípio lá. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Esse princípio está de pé. Então abençoe esse povo, diga amém. E como eu disse, os galileus que eram discriminados, se tornaram os portadores da mensagem da salvação por toda a terra. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês, estão vivendo dias difíceis, é verdade, mas não são tão difíceis assim. E os brasileiros, a igreja brasileira, será levantada para levar avivamento entre as nações. A igreja brasileira será levantada como aquela que leva avivamento para as nações da terra. Amém? Vamos então à palavra de hoje. Isso aqui foi a introdução, eu vou rápido agora. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido. O ministério de Jesus é superior e mais excelente do que todos os ministérios que já existiram. Em Hebreus capítulo 8, verso 6, o autor escreve assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, porque também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O texto está dizendo 3 coisas sobre o ministério de Jesus. Está dizendo que o ministério de Jesus é o mais excelente que já existiu e que existe, porque o ministério que Jesus começou continua através da minha vida e da sua vida. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério que Jesus começou. Diga amém. E Jesus é mediador da aliança que é superior a todas as outras. Houveram várias alianças, mas todas elas falharam.
Mas a aliança que foi selada no sangue de Jesus é a aliança eterna. Diga glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que as promessas de Jesus são superiores. Deixa eu dizer uma coisa. Esse texto que lemos em Isaías era profético sobre Jesus, dizendo da mudança que ele faria. Jesus veio mudar a realidade da dor, do sofrimento humano, do domínio do pecado e da morte, a realidade da perdição. Jesus veio mudar o seu destino, porque em Jesus você tem um destino eterno, salvação eterna. Jesus muda as fontes de maldições em fonte de bênção, e as fontes de morte em fonte de vida. Ei, acorde, dá um glória a Deus aí. Talvez você está olhando só para Cristo, escutando aí a mídia, mas você tem que escutar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, há um caminho que Deus abre onde ninguém pode imaginar. Um dia Moisés está com o povo diante do Mar Vermelho, e um exército de Faraó atrás que vinha para massacrar e destruir o povo. E Moisés começa a clamar, e diz: Deus, sabe o que? Olha para mim, sabe o que Deus diz? Moisés, por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A minha palavra hoje é essa: marche. Vá em frente, erga a sua cabeça, não pare, porque o meu Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E Ele abre caminho onde não há caminho. Deus está no controle da história. Há um Deus que se assenta no trono do céu, e Ele está no controle da situação. Amém? E Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, vida abundante em todos os sentidos. Ou seja, servindo a Jesus, você está debaixo do ministério mais excelente de todos os tempos. Você está debaixo da bênção, você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou abençoado. Porém, para viver a vida plena do ministério de Cristo, você precisa ter um relacionamento real, pessoal e prático com Ele. Diga amém. Jesus nos reconcilia com o Pai, perdoa os nossos pecados, transforma completamente a nossa vida, muda a nossa história e nos garante a eterna salvação. Diga aleluia. Primeiro lugar, e vou pregar só esse ponto hoje à noite, só um ponto da mensagem, só isso que vai aparecer agora. Lê comigo, vamos lá? O Senhor... Vamos ler de novo. O Senhor transforma a sua sentença de morte em bênção de vida. Meu querido, não importa o que está acontecendo. O Deus que nós servimos é o Senhor dos céus e da terra. E não há sentença que Ele não pode mudar. Não há decreto que Ele não possa mudar. Vamos olhar um texto da palavra de Deus, Jonas, capítulo 3, verso 1 a 10. O contexto é o seguinte: Deus havia mandado Jonas pregar, e ele foge da presença do Senhor. Depois, quando ele tem a segunda chance, ele obedece. Sabe que o peixe o vomitou depois de 3 dias, e Deus volta a falar com ele, dizendo: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e prega. E aí, Jonas vai, vamos ler o texto, olha para frente. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Olha o que o texto vai dizer, olha para frente. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias, diga 3 dias. 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, diga 40 dias. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora presta atenção, os ninivitas creram em Deus. Fala, eles creram em Deus. E olha, eles começaram a proclamar um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Era a maneira de tirar as vestes principais e vestir vestes que demonstravam tristeza e arrependimento, tristeza profunda. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Olha o que o rei fez. Se levantou do trono, tirou o manto real,
E ele também veste um pano de saco e sentou-se sobre a cinza. A maneira de sentar-se sobre a cinza e colocar a cinza sobre a cabeça e vestir uma veste grosseira era sinônimo de profunda tristeza. Então ele fez uma proclamação: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem. Aí ele fez uma coisa com os animais que não pode fazer isso, né? Jamais Deus pediria isso, mas ele fez lá em Nínive, e não é para fazer não. E aí ele disse: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois e ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos os homens, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa. Deus não precisa se arrepender, ele não é filho do homem se arrepender. A ideia é, talvez Deus mude a sentença que está sobre nós. E aí talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. Deus mudou a sentença e não destruiu como tinha ameaçado. Agora deixa eu explicar isso. O que eu estou tentando dizer para você, presta atenção, é que a sua conversão a Jesus Cristo muda a sua sentença de morte em bênção de vida. Todos nós sem Jesus estamos debaixo de uma sentença de morte eterna. Mas no momento que você se rende a Jesus Cristo, que você se entrega a Jesus, que você declara Jesus como seu Senhor, a sentença de morte é retirada. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Pois bem, eu disse uma coisa de manhã, e o Davi disse no culto das 5, que talvez alguns ficaram um pouco questionando, mas eu vou explicar isso aqui. Olha para cá. A palavra que eu disse, talvez algum imaginou, é que eu disse que a misericórdia de Deus tem limites. Sim, vou repetir, as misericórdias de Deus têm limites. Ah, você vai falar, está contra a Bíblia. Não, o que a Bíblia está dizendo, vou fazer a diferença. O que a Bíblia está dizendo é: as misericórdias de Deus são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Veja bem, as misericórdias de Deus são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas as misericórdias de Deus sobre o ímpio, sobre o pecador que não se arrepende, tem limite. Vou te dar 3 exemplos rápidos. Primeiro, quando Deus chamou Noé para fazer a arca, Deus disse: Noé, vou dar 120 anos. 120 anos. E a ideia é, se não houver arrependimento, em 120 anos vou enviar o dilúvio. E durante 120 anos Noé pregou. Enquanto construía aquela arca, ele pregava. E ninguém se arrependeu. Veio o dilúvio. A misericórdia de Deus para aquela geração, ele disse: eu vou dar 120 anos. Olha, 120 anos é muito tempo. Para Abraão, Deus deu uma notícia, que ele ia esperar 400 anos pela mudança de vida dos amorreus. Gênesis 15. Deus chega para Abraão no dia que ele faz aliança com ele, e diz: Abraão, fica sabendo que a tua descendência vai ser estrangeira numa terra. Gênesis 15, de 13 até 16. E aí Deus diz: olha, eles vão ficar lá 400 anos, está no verso 16. 400 anos. E ele diz: sabe por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um povo idólatra, um povo que até sacrificava os seus filhos a alguns dos seus deuses. E Deus está dizendo: olha, eu vou esperar 4 gerações na época. Hoje seria mais de 4 gerações. Vou esperar 400 anos para que esse povo mude essas práticas pagãs. Se eles não mudarem, eles vão ser destruídos. A gente olha às vezes para alguns povos que desapareceram, como os incas aqui no Peru, e a gente às vezes só dá uma explicação histórica. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe uma explicação espiritual porque alguns povos desapareceram. E uma é essa que eu estou dando. Deus disse para a geração de Noé, 120 anos. Deus disse para Abraão, 400 anos eu vou esperar pelos amorreus.
E eles não se arrependeram. E Deus disse, então a terra é dos filhos de Israel. Diga amém. Agora, para a cidade de Nínive, que era uma cidade enorme, com muitas centenas de milhares de habitantes. Alguém diz que os 120 mil que são citados aí, era só o exército, e talvez seja mesmo. Se fosse só um exército, então a cidade de Nínive, talvez fosse uma cidade de uns 600 mil habitantes, era a capital da época. Presta atenção nisso. E Deus diz, Jonas, vai lá. Fala para eles que eles só têm 40 dias. Veja bem, você está falando, puxa, agora apertou. Porque para a geração de Noé, 120 anos. Para os amorreus, 400 anos. Mas para Nínive, Deus diz, chega. Porque aquela era uma sociedade maligna. Eles eram maus. Eles maltratavam muitas pessoas. Eles colocavam anzol e colocavam no nariz das pessoas que eles prendiam. Eles colocavam as pessoas nas gaiolas. Eles faziam os seus inimigos sofrer muito. Eles eram pecadores e Deus disse, 40 dias. Veja bem como a cidade era grande. Marília, se você começar lá na Zona Sul, caminhar, né, muito antes de meio-dia, você chegou no final da Zona Norte. Você não vai levar meio-dia para cruzar Marília. Mas a Bíblia diz, nesse texto, que a cidade de Nínive levava 3 dias para ser atravessada. É o que o texto está dizendo. E Jonas começa a caminhar pela cidade. E ele tem uma pregação sem misericórdia, sem graça, sem amor. E ele apenas vai dizendo, moçada por minha conta aqui, que nem isso ele falava. Galera, também não. Ele vai dizendo, pessoal, é o seguinte, 40 dias e o fogo vai cair na cabeça de vocês. Era mais ou menos isso. Gente, vocês só têm 40 dias. Se arrependam, porque dentro de 40 dias, vocês serão destruídos com fogo do céu. Era mais ou menos isso. Nem sei se ele usou a palavra arrependimento. E alguém já disse, eu concordo, que Jonas é o próprio sucesso do fracasso. Porque ele é um pregador que não queria que os seus ouvintes se arrependessem. Eu fico impressionado, porque eu quero que meus ouvintes se arrependam, eu quero que meus ouvintes se convertam, eu quero que a cidade viva um avivamento. E nem sempre acontece o que a gente quer. E esse cara não queria que os ouvintes se arrependessem, não queria que a cidade fosse poupada, e tudo acontece o contrário do que está no coração dele. E a gente fica aí pensando em avivamento. Fala, que avivamento, que avivamento, que avivamento vem não sei aonde, que avivamento não sei aonde. É verdade, tem muitos focos. Mas eu quero dizer uma coisa, o maior avivamento que encontramos na Bíblia é aqui em Nínive. Porque esse cara prega alguns dias uma mensagem de uma frase, como eu disse, sem misericórdia, e a cidade toda se converte ao Senhor. Amém? O que eu estou tentando dizer não é contar história para você, olha para mim. O que eu estou tentando dizer é que havia um juízo que era um decreto do céu, era um decreto de Deus. E o mensageiro de Deus, o profeta Jonas, vai lá dizendo, assim diz o Senhor, 40 dias. Mas quando houve arrependimento e conversão, a sentença de morte foi retirada. E no lugar da sentença de morte, veio a bênção da vida. Quantos estão entendendo essa palavra, meu irmão? E eles não estavam debaixo do ministério de Jesus, que é superior a todos os outros. Eles não estavam na nova e eterna aliança, que é superior a todas as outras. Eles não estavam debaixo das promessas de Jesus, estavam indo debaixo da lei, lá atrás, lembra? Mas quando houve arrependimento, diga comigo, arrependimento e conversão. Diga bonito, está adorando Deus vivo. Diga arrependimento e conversão. Muda a sentença de morte. Bênção de vida. Diga em bênção de vida. Amém? É preciso que você creia nisso. Se você quer ver se eles se converteram ou não, Jesus falou que eles se converteram. Nós encontramos isso nos evangelhos. Eu quero mencionar, quero pedir que projete Mateus 12, 41. Os líderes fariseus estavam pedindo um sinal a Jesus. E Jesus disse que não ia dar nenhum sinal e deu o sinal do profeta Jonas, que assim como ele tinha ficado 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no seio da terra. Agora preste atenção nisso.
Mateus 12:41. Olha como é se eles se converteram ou não. Presta atenção nessa, olha para frente. Pode olhar aqui para os telões. Os ninivitas se levantarão no juízo. Presta atenção. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim, eu preguei com graça, eu preguei diferente de Jonas, eu ensinei com graça, eu curei os seus enfermos, ressuscitei os seus mortos, eu fiz, e vocês não se arrependeram. Por isso os ninivitas vão se levantar no dia do juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eu estou aqui como filho de Deus e vocês não se arrependeram. Ou seja, essa geração da cidade de Nínive está no céu. Diga amém. Porque quando houve a conversão, a sentença de morte foi retirada e a vida veio sobre eles. Foi Jesus quem disse, daí você não tem como ir contra Jesus. Amém? Deixa eu continuar. A tua atitude de fé diante da morte pode transformar o seu momento mais difícil em um grande milagre do Senhor para a tua família. Diga amém. Eu quero relembrar aí um texto, eu vou passar rapidamente, que eu preguei sobre isso alguns dias atrás. Eu quero relembrar a atitude da mulher samaritana, da mulher sunamita, a mulher sunamita, que tem um filho único, e que o filho morre, e ela pega o filho no colo, coloca na cama do profeta, e ela vai atrás do profeta, anda alguns quilômetros, não sei quantos, vai até a casa do profeta, e o ajudante do profeta sai ao encontro dela, e pergunta: está tudo bem com teu marido? E ela fala: tudo bem. Está tudo bem com você? Ela fala: tudo bem. Está tudo bem com seu filho? E ela fala: tudo bem. É impressionante como é que está em 2 Reis 4, de 15 a 37, como é que ela diz tudo bem 3 vezes. Como está bem? Tudo bem com o marido? Tá tudo bem. Com você? Tudo bem. E o filho? Tudo bem. Como tudo bem se o filho estava morto? Mas essa atitude de fé trouxe o filho dela da morte para a vida. Às vezes eu vejo mãe e pai desistindo do filho a todo momento, por questões bem menores. Porque você mordeu uma isca de uma palavra errada, de alguém que olhou e disse: não tem mais jeito. De alguém que olhou e disse: está nas drogas, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem jeito e tem esperança. Jesus Cristo de Nazaré. Porque para Jesus não tem causa perdida. E para Jesus não tem gente que não pode ser transformada. Amém? Não tem gente que não pode ser resgatada. Não tem gente que não pode ser lavada, perdoada, justificada. Basta se colocar nas mãos do Senhor. Sim, irmã, tem jeito para o teu filho, para a tua filha. Tem jeito para o seu irmão. Tem esperança. Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Algumas doenças, às vezes nós vamos no médico fazer exame de rotina, e às vezes você vai lá e o médico pede aquele check-up, para fazer aquele check-up geral, e aí você tem que fazer mesmo, é correto fazer, amém? Alguns homens têm medo de alguns exames, eu sou um deles também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem medo não, é receio. Dá na mesma. Não muda nada. Mas, às vezes você vai fazer aquele check-up geral e você tem que passar, talvez, por uma série de exames. De repente, aquela tomografia computadorizada, ou aquela ressonância, ou aquele check-up do coração, sei lá, alguma coisa. Vem lá, de repente, uma doença. E algumas doenças, quando vem, parece que a pessoa recebe um carimbo assim na testa. Ó, presta atenção no carimbo. E nesse carimbo está escrito uma palavra: morte.
Parece que está escrito uma palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A oração da fé. Eu vou dizer uma coisa que parece arriscada. A oração da fé muda qualquer sentença de morte. O que parece arriscado é que a oração da fé muda a sentença de morte, mesmo que ela tenha sido dada pelo próprio Deus. Mesmo que a sentença tenha sido dada por Deus, a oração da fé pode mudar essa sentença. Amém? Acho que nessa aí, antes de você dizer amém, você tinha que perguntar, está na Bíblia? Então vai lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler esse texto, coloca 2 Reis 20, de 1 a 11, rapidamente. Presta atenção, porque aí Deus tem uma palavra para você agora. Aí tem um rei chamado Ezequias, rei de Judá, um homem muito abençoado por Deus. Mas um dia, ele recebeu um carimbo desse na testa. Olha para frente, acompanha nos telões. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, o grande profeta, tem o livro de Isaías aí com o nome dele, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor. Diga, assim diz o Senhor. Diga de novo, assim diz o Senhor. Ei, olha para mim, e você que está em casa talvez questionando, quem disse que ele ia morrer? Peraí, quem disse que Ezequias ia morrer? Quem disse que Ezequias ia morrer foi o Senhor Deus. Assim diz o Senhor. Profeta Isaías, o grande profeta messiânico. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Na outra versão RA diz, assim diz o Senhor. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E repete, morrerás e não viverás. Veja bem, quem deu a sentença foi Deus. Isaías foi apenas o mensageiro da sentença de morte. Isaías era amigo do rei Ezequias. Foi usado muitas vezes na vida de Ezequias. Aliás, esse episódio também está lá no livro do profeta Isaías. Isaías tinha visto um amigo dele, rei também, morrer, o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, lembra? Isaías 6. É o ano da experiência de Isaías. Agora ele tem que visitar o rei Ezequias com uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, você vai morrer. Isaías, eu fico pensando que ele está tão chocado, que ele dá a notícia para o cara que já estava de cama, estava moribundo, em outras palavras, estava com o pé na cova, na gíria popular. E ele se retira. E quando ele sai do palácio, e está andando pela cidade, enquanto ele anda, o texto continua. O rei Ezequias está na cama, lembra disso? Por isso ele vira o rosto para a parede. Era o que ele podia fazer, está de cama. Ele vira o rosto para a parede e ele chora. Verso 3 agora. Ele ora, lembra-se, Senhor, te peço de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Agora o que acontece? Imediato. Isaías dá o recado, a mensagem de Deus, vai embora. E ele está andando para ir embora para a casa dele. E Ezequias ora. E enquanto Ezequias ora, o Espírito Santo vai até Isaías de novo. Fala, volta lá. Volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo. Fala para ele, assim diz o Senhor Deus, teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que te sararei. Pode deixar mesmo na NVI, não tem problema. Eis que te sararei. E ele diz, coloca na NVI, por favor, meu irmão. E ele diz, daqui a 3 dias você vai ao templo. Próximo versículo.
E ele diz: vou acrescentar aos teus dias 15 anos. Diga, nada mal. Para quem ia morrer naqueles dias, agora 15 anos é saldo. Amém? Posso abrir um parênteses aí? Tem uns caras que com 95 anos adoecem, aí os familiares vêm dizer: ora, pelo fulano de tal está com 95, 96. Eu já orei, já vi Deus curar a gente até de 98 anos. Mas às vezes eu fico pensando: ah, tá fraco, tá não sei o quê. Meu querido, é a idade. Você quer o quê? Está vivendo de saldo, meu querido. Só foi para quebrar o gelo, mas é verdade. E às vezes nós somos tão egoístas, a gente fala que ama o céu, mas a gente está com medo de morrer e ir para lá. Meu querido, se você ama o céu, Deus está chamando o tiozinho, o velhinho, o vozinho, deixa ele ir. Fala para ele assim: boa viagem. Brincadeira. Se a minha esposa estivesse aqui, ela está pregando lá em Pompeia, daqui a pouco ela chega. Na nossa igreja de Pompeia. Se ela estivesse aqui, ia falar: Domingos, você está impossível hoje, hein? Agora, presta atenção. Vamos voltar aqui. Eu não sei quantos anos Ezequias tinha. Eu sei que Deus vem e diz: ó, vou acrescentar 15 anos. E tem mais, vou proteger a cidade. E Deus protegeu quando Senaqueribe veio para invadir a cidade. Diga amém. Agora o que acontece? Olha para frente. Ezequias pede um sinal. Olha o que esse cara faz. Já tem a palavra, ele era amigo do profeta, sabia que era verdade. Ele pede um sinal. Deus diz: vou acrescentar 15 anos. Vai, próximo versículo. E aí, Ezequias fala com o profeta Isaías. Então disse a Isaías: prepara um emplasto. Aí aquela questão, porque essa situação, se fosse um câncer, uma úlcera, não sei, que estava exposta, e manda botar em cima do estômago, naquele problema. Próximo. E Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e que de hoje a 3 dias, olha aí, de hoje a 3 dias eu vou ao templo? Ele sabia que ele estava tão fraco, que ele não podia sair daquela cama. E ele olha e diz: qual é o sinal de que daqui a 3 dias vou me levantar da cama e vou para o templo? Agora, o que me impressiona mais é a atitude de fé do profeta Isaías. Eu queria ver um pastor da minha equipe com essa fé. Acho que nós vamos começar a exercitar essa fé, viu? Quero ver minha equipe assim. Porque Isaías é que dá a ideia. Ele fala: o que você prefere? Pode estar aí no texto. Que a sombra avance 10 graus pelo relógio de sol de Acaz? Era o relógio que nos marcava as horas. Ou que ela retroceda 10 graus? Ezequias disse: não, para frente ela já está indo mesmo. Isso aí é o caminho dela, cara. Isso aí não vou nem tomar como sinal. E Ezequias fala assim: eu quero que ela retroceda. Próximo. O profeta Isaías fez o quê? O profeta Isaías fez o quê, igreja? O profeta Isaías clamou ao Senhor. Ele já tinha dado a palavra de cura, já tinha liberado a palavra de bênção, já tinha liberado a palavra que ele ia se levantar daquele leito, que dali a 3 dias estaria no templo. Mas agora ele ora, para quê? Para mostrar um sinal. E não era qualquer sinal. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Por que eu comecei falando da situação do Brasil? Porque às vezes você está se deixando levar apenas pelas notícias da mídia, e você tem que se deixar levar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque o nosso Deus, se Ele precisar mexer hoje no movimento de rotação e translação da terra, Ele mexe para mostrar que um filho dele está curado. Você sabe, pelo que conhecemos de ciência hoje, que não foi o sol que parou e voltou, que Deus mexeu no movimento de rotação e translação da terra, para mostrar um homem que ele estava curado. O texto está aí, você pode ler até o verso 11. Deus o curou, era um carimbo de morte. Presta atenção, quem tinha dado a sentença era Deus.
E o próprio Deus que deu a sentença, mudou a sentença quando houve oração. Amém? Então, se você for no médico, ou se você foi, ou se um familiar foi, ou se alguma coisa aconteceu e alguém carimbou dizendo é o fim, deixa eu dizer uma coisa, não é o fim. Quando o diabo disser que é o fim a você, Deus diz, é apenas o começo. Seus melhores dias estão para acontecer. Seus melhores anos estão para acontecer. Um tempo de avivamento está chegando na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Você vai orar mais, você vai depender mais de Deus. Você vai buscar mais ao Senhor. Até acho que esses tempos são bons, porque a igreja brasileira está muito folgada, não quer mais orar. Mas agora ela vai voltar para o joelho, vai orar ao Senhor outra vez. Amém, amados? Jesus muda os decretos de morte em bênção de vida. Jesus transforma o luto em gritos de júbilo. E Jesus transforma as lágrimas em festa de louvor e celebração ao Senhor. Diga aleluia. Se você está vivendo uma realidade difícil, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor Jesus transforma a sua realidade. Agora, para isso, você tem que parar de ouvir a mídia marxista desse país, as notícias de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, e você precisa voltar os seus olhos para a Bíblia, a palavra de Deus, e parar de andar por aquilo que a mídia está dizendo, e começar a andar na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Que é a única regra de fé e conduta dos filhos de Deus. Não é o que a mídia está dizendo, não são as mensagens do seu WhatsApp. Você está cheio disso. Isso não te enche todo dia. E eu te digo, o que te traz? Só azeda o teu coração, só diminui a tua fé, só te leva para baixo. Para com essas mensagens negativas, para com essas mensagens dos profetas do caos. Escute a palavra de Deus. O trono de Deus não é abalado. As nações podem ser abaladas, mas o trono do meu Deus não é abalado. É isso que nós lemos no Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. O céu não está com problema. O céu não está em crise. Amém, amados? Diga amém. Para de ouvir essas coisas e comece a andar na promessa. Porque se é uma promessa você declarar hoje, levanta sua mão, declara uma promessa. Romanos 8:31. Que promessa. Que palavra. Amém? Qual é a promessa que está lá? Só vamos ler só a última, a parte B. Todos vocês. Se Deus... Diga de novo. Outra vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, você e Deus já são maioria. Você e Deus são maioria. Você e Deus já são mais que vencedores. Paulo diz o que vai nos afastar do amor de Cristo: a morte, a tribulação, a angústia, a tristeza, a fome, a nudez, a prisão. Está em Romanos 8, de 37 em diante. Ele diz nada disso. Ele disse, estou certo que nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer uma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vida cristã não são flores, tem dificuldades. E Jesus não nos prometeu a ausência de lutas, mas nos prometeu que estaria presente conosco. Amém? Eu quero dizer só mais duas coisas e eu vou orar com você. Nós vamos orar. Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus pode transformar a sua maior tristeza na sua maior festa de celebração. Jesus pode mudar a sua maior dor na sua maior alegria. Eu quero apenas
enumerar duas coisas. Diga amém. Diga aleluia. Você crê? Não vou ler mais o texto. Lucas 7, de 11 a 16. Vou apenas mencionar. Pensa nesse quadro aí. Jesus vai em uma cidade chamada Naim. Pode ir colocando os versículos. E quando ele vai entrando na cidade, versículo 12, vai colocando aí. Estava saindo o enterro, presta atenção nisso. O enterro do filho único, diga assim, filho único. Olha para mim, agora presta atenção na realidade dessa mulher. Viúva, tem um filho único e o filho morre. Como é que você acha que essa mulher estava? Tristeza profunda. Talvez sem nenhuma perspectiva a partir daquele momento. Próximo versículo. Jesus se aproxima daquele funeral. E o Jesus teve compaixão dela. E Jesus fala, não chore. E se você fosse um cético ao ouvir Jesus falar, não chore, você ia falar, como Jesus? Como não chore? Olha, ela já é viúva, não tem ninguém, o único filho morreu, como não chora? Isso é coisa de cético. Quando Jesus fala não chore, é porque ele ia mudar a realidade. A mesma palavra para você hoje, ele chega para você e fala, para de chorar, porque eu vou mudar a tua realidade. Estou mudando a tua sorte, o teu destino. Estou quebrando as maldições, as cadeias de iniquidade. Estou estabelecendo a cultura da bênção na tua vida e na tua linhagem. Olha o próximo versículo. E aí Jesus apenas tocou no caixão. E depois ele disse, jovem, levante-se. Levante-se. E ele sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Mudou ou não mudou a realidade? Você não está entendendo? A profecia de Isaías é, vou colocar uma coroa em vez de cinza. Veste de louvor ao invés de prantos. Ele está dizendo, vou mudar a angústia. Vou transformar essa realidade. Diga amém. Presta atenção nisso, amado. É Jesus mudando a realidade. Diga amém. Ele dizendo óleo de alegria em vez de pranto. E essa mulher agora recebe óleo de alegria, amém? Porque no momento, diga assim, no momento, o filho está morto no caixão, e ela está dizendo assim, olha para mim, ela está pensando assim, acabou. O diabo disse, acabou. E Jesus fala, começou. Amém? Olha para Jesus, ele vai mudar a realidade que te cerca. Andar de mais difícil. Eu fico pensando que de repente tinha muita gente acompanhando aquele enterro. De repente os caras voltam e falam, e todo mundo fala, e aí, como é que foi? Não houve enterro. Como não houve enterro? Jesus mudou a realidade. Todos que choravam com a mulher começam a celebrar. E eles começam a dizer, um grande profeta se levantou. Deus veio visitar o seu povo. A última coisa que eu quero enumerar, para a gente orar. Levanta sua mão e diga assim, Jesus pode transformar o pior dia da minha vida no dia do meu grande milagre, no dia da minha alegria. Levante de novo e diga, Jesus pode mudar o pior dia da minha vida no melhor dia, no meu grande milagre. Amém? Eu quero lembrar com você um texto. Vamos olhar para esse texto, é o último texto. Quero ler com você. Lucas 8, de 41 em diante. Eu quero olhar um pouquinho com você a vida de um homem chamado Jairo. Diga Jairo. Jairo era o líder de uma sinagoga. Um grande líder, respeitadíssimo. Ele era o principal lá, um mestre na lei, doutor na palavra. Vamos imaginar o quadro.
Presta atenção, vamos trazer para a atualidade? Vamos imaginar o Jairo, hoje, como ele era um príncipe em Israel, como é que eles andavam? Traje fino, linho fino, que a Bíblia diz. Se fosse hoje, era mais ou menos assim. É um cara que está trajando um terno Giorgio Armani, corte assim daqueles mais finos, aquela gravata impecável, aquele sapato brilhando. E ele vai aos pés de Jesus e se joga, está o texto, não estou criando nada, olha para o texto. E ele se prostra aos pés de Jesus. Jesus está andando numa terra, numa rua de terra, boca no pó, pranto. E ele tem um único pedido: Jesus, eu tenho uma filha única. Filha única. Lucas 8, 41 e 42. E ela está morrendo. Filha única de 12 anos. Agora vai para o verso de número 49. Verso de número 49. Por que tem que pular esse texto aí, 42, até pular esses versículos? Porque nesse intervalo aí, enquanto ele está clamando, e Jesus está dizendo, eu vou até a sua casa, uma mulher vem, aquela mulher do fluxo de sangue, que também estava 12 anos sofrendo, indo de mal a pior, e ela toca em Jesus, Jesus para conversar com ela, porque Jesus não estava interessado só na cura física, mas na salvação da alma daquela mulher. E quando Jesus parece que está atrapalhando. E aí, enquanto Jesus estava falando com a mulher, chega alguém da casa de Jairo, verso 49, olha para frente. O dirigente da sinagoga, e diz, sua filha morreu. Em outras palavras, acabou. E aí ele ainda diz assim, o mensageiro ainda fala assim, não incomode mais o mestre. Não tem mais jeito. Talvez você tenha ouvido esse tipo de palavra, seu filho está nas drogas, não tem mais jeito. Essa doença é incurável, não tem mais jeito. Essa situação não muda. Ah, eu já vi isso. Estudos são mensageiros do caos. Gente que está sendo usado sem saber, mas está sendo usado pelo diabo. E você tem que ouvir, mais uma vez digo, a palavra de Deus. E andar nas promessas da palavra. Diga amém. Aí Jesus olha para Jairo e fala, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Ele diz, apenas creia. Amém, amados? E Jesus vai até lá. E deixa eu dizer uma coisa. Jesus chega naquela casa para mudar a realidade. Presta atenção, imagina um casal que lutou para ter um filho. E eles oram anos. E de repente vem uma filha. E essa garota está com 12 anos. E chega um dia que ela adoece. Ele vai buscar socorro em Jesus. Mas enquanto ele está lá, ela morre. E deixa eu falar uma coisa ainda mais séria. Deu tempo para a mulher. Aquela mulher era muito diferente da sunamita. A sunamita, quando o filho morre, ela coloca na cama do profeta. E quando o servo do profeta pergunta diante da morte, ela fala que está tudo bem. Mas a mulher do Jairo, ela é diferente. Por quê? Porque ela é mulher de um cara que era legalista. Embora o Jairo tenha sido transformado aí, mas ele andava na lei, e ele sabia que pela lei morreu, acabou. Por que eu falei que a atitude dela era diferente? Porque ela chamou até as carpideiras. Quando Jesus chega lá, as carpideiras já estavam lá chorando. Se você olhar no relato dos evangelistas, você vai ver isso. Ah, a mulher foi prática, morreu, chama as carpideiras para chorar. Era o pessoal que era pago para chorar no cemitério, nos velórios, lágrima de crocodilo. Imagina a tua profissão, ficar chorando pelo defunto. Ei, ei. Que profissão depressiva. Misericórdia no negócio desse. E eles estão lá chorando. E aí, Jesus chega e fala assim, pessoal, para de chorar. A garota não morreu, ela só está dormindo. E aí eles começam a rir de Jesus. Todos começaram a rir. Imagina, eles sabiam que tinha morrido. Eles estão falando, esse cara está pirado, não sabe nada. Eles eram que não sabiam de nada, porque ali estava o Deus da vida, encarnado em pessoa, Jesus. Aí Jesus é assim, Jesus não faz milagre na frente daqueles, só para provar para quem não crê. Não, Jesus faz milagre para quem crê. Diga, ele faz milagre para quem crê.
O que Jesus fez? Mandou os incrédulos sair. Sai todo mundo. E ele entra lá só com 3. Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. E ele fala para o pai e a mãe da menina ficarem com ele. E na frente do pai, da mãe e dos 3 discípulos, Jesus olha para a menina e ele diz: menina, levante-se. Amém? Presta atenção, porque Deus quer ensinar um princípio para você. Eu estou ensinando um princípio que Deus pode mudar o pior dia da sua vida. O dia do luto, da maior tristeza, no dia da maior festa de celebração. Presta atenção, olha para mim. Jesus diz: menina, levante-se. Jesus, é claro, usou uma expressão aramaica aqui, talita cumi, levante-se. E ela levanta. E eu gosto de Jesus porque ele é prático. Adolescente, meu querido, adolescente gosta de comer. Adolescente come muito. Amém? Tem uns adolescentes aí bom de rango. Vai ali, pega aquele x-tudo, aquele que vai tudo, e vai mais alguma coisa, e mais um pacote de batata, e mais um refrigerante. Não é saudável, mas o que faz, faz. Se brincar, chega em casa, ainda sobra, ainda pega a sobra. E Jesus olha e fala assim: agora ela está com fome, pode dar comida para ela. Amém? Eu estou criando alguma coisa? Jesus ordenou que lhe desse de comer. Agora presta atenção. Vamos imaginar. Aquele dia para aquele casal que estava lutando com aquela doença, era o pior dia. Era o pior dia. Aquele dia para Jairo, o que faz um homem se prostrar aos pés de Jesus? Você olhou o verso 41 e 42, se prostrou? Ele se joga aos pés. Olha para mim. Porque era o dia da maior tristeza de Jairo. Ei, pai, quer transformar a tristeza da sua casa? Ei, mãe, quer transformar a tristeza da sua família? Leve Jesus para dentro da sua casa hoje. Mas ele só vai se ele for convidado. Jesus disse, Jairo disse: eu preciso que você vá na minha casa. Tem uma realidade lá que só o Senhor pode mudar. Agora vamos imaginar como é que ficou o restante do dia. Tinha lágrimas, tinha pranto, tinha uma mãe que já tinha entregado os pontos, mas tinha um pai que ainda estava lutando. Eu vejo o contrário hoje, eu vejo mães lutando, eu vejo pais que não estão lutando, que não estão orando, que não estão sendo sacerdote. Ei, homem, assuma o seu lugar. Seja um Jairo na sua casa. E você vai colher coisas boas em todas as esferas. Diga amém. Vamos imaginar o quadro. Presta atenção no quadro. Agora Jesus ressuscitou a menina, ela fica jóia, se alimenta, está tudo ok. E o dia passa. Aquele que era para ser o dia mais difícil, mais triste da história daquele casal. Chega a noitinha, vamos imaginar, noitinha. Todo mundo jantou. Olha para mim, pega essa. Essa é boa para você, maridão. Você não colhe que não semeia, cara. Presta atenção. E aí, a filhinha lá, ressuscitada, agora está deitada na cama. E o Jairo sai da mesa com a mãe, ou depois do sofá, vamos imaginar assim alguma coisa, e vão passando pela porta daquele quarto. De repente eles olham, e a filhinha está lá viva, corada, respirando normalmente, tudo bonito. Vamos imaginar a atitude da mulher do Jairo. Presta atenção nessa, maridão. É só por minha conta e risco aqui, vamos imaginar um pouquinho. E a mulher do Jairo olha para ele e fala: maridão, eu te amo muito. Mas por que você está falando isso essa hora, mulher? Ela com certeza diria assim: você transformou o pior dia da nossa vida no melhor dia da nossa família. Você transformou o nosso pranto em festa. Você foi responsável por tirar as vestes de luto e colocar vestes de louvor. E aí os dois vão para o seu quarto, e o resto eu não quero mais falar aqui. Porque aí é só love. Meu querido, você está achando, eu brinquei, é verdade.
Mas o homem de fé é responsável para mudar o pior dia da vida dele no melhor dia da família dele. O que eu tentei te dizer hoje à noite foi: o Deus que muda a sentença de morte em bênção de vida está aqui. O Deus que muda a tristeza em alegria está aqui. O Deus que mudou a realidade de Nínive está aqui. O Deus que mudou a realidade da casa da mulher sunamita, da casa da mulher lá de Naim. O Deus que mudou a realidade da casa de Jairo está aqui. Ei, o próximo dessa lista pode ser você. Você não está entendendo? O próximo da lista pode ser você. Desde que você não aceite a sentença de morte, desde que você tenha a atitude de Ezequias e dizer, agora não. Desde que você tenha a atitude de Jairo, de se lançar aos pés de Jesus. Desde que você se lance, e desde que você coloque tudo nas mãos de Jesus, a realidade será mudada hoje mesmo. Vamos ficar em pé. Cadê o pessoal do louvor? Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não sei se você preguei uma palavra, que é uma palavra que Deus pode mudar. É uma palavra de esperança, de vida. Mas é para aqueles que creem. Amém? Se você crê e você precisa de que Deus mude uma realidade, como Ezequias, como Jairo, como aquela viúva, corre para frente, é a tua hora, é o teu momento. Corre para frente, eu estou te esperando bem aqui. Pode correr. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas as suas promessas. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas as suas promessas. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas as suas promessas. Tudo é possível àquele que crê. Há esperança para o seu filho, há esperança para a sua filha, há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, há esperança. Deus pode mudar a sua realidade financeira, a sua realidade lá espiritual, os seus relacionamentos quebrados. Deus pode mudar a sua saúde, Deus pode mudar tudo. A questão não é se Deus pode, é se você pode crer. Se você pode crer que precisa de um milagre, faça alguma coisa. Porque a minha parte eu fiz, que é apresentar a palavra de Deus a você. A você cabe crer e dizer, essa sentença vai mudar. Havia uma sentença sobre Nínive. Quando eles se converteram, Deus mudou a sentença de morte, em vez de vida. Havia uma sentença sobre o rei Ezequias. Deus mudou a sentença de morte, em vez de vida. Havia luto na casa de Jairo. Mas quando Jesus chegou lá, o luto terminou, a vida voltou, a alegria voltou. Agora é a sua vez. Você pode aceitar o que te foi dito, ou você pode receber a palavra em fé e dizer, essa realidade começa a mudar agora. Agora. David, levante sua mão, você que está aí. Comece a orar. Enquanto daqui um pouquinho nós já vamos orar.